muito bom pro dia de hoje. A coisa tá andando bem demais. Falei para você que a coisa ia começar a andar, eu avisei, eu alertei, né? E aí tem esse papo do Mourão. Vamos começar pelo Mourão, então, pra gente ver que o Mourão, até o Mourão soltou a mão, não só do Bolsonaro, porque o Mourão não é muito do Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo, né? O Mourão não é muito do Bolsonaro desde que foi escanteado, desde que foi largado de mão e tal, não dá pra tirar o Mourão pra flor de Cicheira também, né? Mas ele, na narrativa muito peculiar de momento, fala mal do Trump, cita Leonardo DiCaprio, a Greta, umas coisas aradas meio loucas assim. Nós vamos conferir. Cumprimentar os colegas senadores aqui presentes, que nos acompanham também de forma virtual, aos nossos participantes da audiência pública, agradecendo as exposições que foram feitas, todas extremamente objetivas e pertinentes. A gente não pode fugir da contextualização do momento que nós estamos vivendo. E é importante a gente compreender que o poder se exerce de três formas: ou pela coerção, ou pelo dinheiro, ou pela atração. As duas primeiras é aquilo que se chama de hard power, de poder bruto. E a terceira, o poder da atração, é o soft power. Desde que o novo presidente tomou posse nos Estados Unidos, ele partiu para uma linha de ação de usar o poder bruto que o país tem, de coerção e dinheiro, e abandonou o soft power que os Estados Unidos atuou durante muitos anos aí na sua política externa, sempre lembrando que a visão dele de relações internacionais era diplomacia, comércio exterior, liberdade, e ele está exatamente atentando contra isso, não é? Num momento de reorganização da ordem mundial. Essa ordem ela tem durado ao longo dos últimos 80 anos. Ela vem do fim da Segunda Guerra Mundial para cá. E o país mais beneficiado nesse processo foram os Estados Unidos da América. Não há dúvida nisso aí. Então, a mim me parece que a estratégia que o presidente Trump vem adotando é uma estratégia que vai terminar por prejudicar os interesses da grande nação americana. E, obviamente, que em algum momento isso viria para o lado de cá, para o lado do Brasil. Tá? Quando a gente olha as relações que os Estados Unidos têm com a maioria dos países são de interdependência assimétrica. Os Estados Unidos ele é superavitário com muitos, mas é deficitário com outros. Normalmente, numa relação de interdependência assimétrica, aquele que é o deficitário tem algumas vantagens na hora de negociar. Então, é algo que a gente tem que analisar aqui, no nosso caso, de todos aqueles produtos que foram citados, que saem daqui do Brasil e que vão para os Estados Unidos, assim como aqueles que vêm daqui para cá, e aí eu coloco aquilo que o Jefferson Gomes falou muito claramente aqui: os negócios são entre empresas, não, raramente são entre governos, mais ou menos, mesmo quando se trata de produtos de defesa, tal coisa, mas são empresa que está vendendo. Tá? Então, isso é uma grande realidade. Existe até aquela piada, para a gente não ficar tão sério o tempo todo, que diz que todo dia tem um esperto e um mané que saem de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Bom, nós temos duas linhas de ação nessa guerra aqui. A linha de ação do confronto. Vamos para o OMC, vamos aplicar a reciprocidade, vamos dar a declaração forte, vamos brigar pelo Twitter. E temos a linha de ação que eu chamo da estratégia do mingau quente. Vamos comer esse mingau pela beirada. Vamos à nossa diplomacia, está aí o embaixador Fox, com a sua experiência, e mais a equipe lá do Itamaraty. Vamos utilizar os nossos ministros, né? O ministro Alckmin está operando já nesse sentido, e vamos utilizar as nossas empresas. E também acho, presidente Nelsinho, que a gente pode, nós aqui do Parlamento, tentarmos, né, um contato com a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal Americano e também, né, abrirmos um outro canal de diálogo. Afinal de contas, foi mencionado aqui o tempo todo os mais de 200 anos de relação
entre os dois países. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar e agradeço aqui, senador Nelson Trade, cumprimento Vossa Excelência e o senador Esperidião Amin pela iniciativa. Tá aí um pouco do Mourão, Temos um senador que, ao meu ver, por mais que termine ali dizendo que há uma justiça sendo cometida contra o Bolsonaro e tal, ainda assim, ao meu ver, ele largou a mão do Bolsonaro e num discurso dessa direita que tenta não se queimar com os índices que mostram que o povo está contra as intervenções do Trump, ele reage contra o Trump. Isso vai ser muito comum a partir de agora. Não pensem, não, que isso é um comportamento como eu posso dizer assim, de conscientização política. Não. Os caras viram que a cada 10 brasileiros, 6 são contra as intervenções do Trump, 1 não tem opinião formada, né? Então é muito melhor você se colocar contra as intervenções do Trump. São bobos nem nada, né? Deixa eu trazer as interativas de vocês antes do nosso próximo conteúdo, até porque a gente abriu hoje o programa no Grau, né? Eu acabei não botando vocês na tela aqui, eu faço questão dessa nossa interatividade. Vamos subir a nossa trilhazinha. Olha aqui, ó. A Filomena de Souza, mandando um boa tarde pra gente. Boa tarde, Filomena. Também o Francisco Itamar aqui interagindo com a gente. Achou da hora do Bolsonaro ser preso, né? Boa, diz a Sônia Vieira. Antônio Geraldo, glória a Deus. Maria Doraci, Mastelaro, boa tarde, Maria. O Bolsonaro vai fugir, diz a Maria, não dá pra deixar não, hein, Maria? Não dá pra gente deixar não, hein? Nossa, vou bater na madeira aqui, ó. Bati na madeira. Viva o povo brasileiro 2026, hashtag Lula Tetra no primeiro turno. Um abraço, Luiz Bento. Lula que já alcança patamares de quase 50% de aprovação. O melhor patamar de tempos aí e que estabiliza este segundo semestre pró-governo Lula. Não dá para vestir salto alto também, né? Não dá para subir nas tamancas. Tem que ter aí estabilidade também, né? Tem que ter pé no chão, tem que encarar as coisas de baixo para cima.